Olá, meu aluno. Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o diagrama de corpo livre, tá? Esse diagrama de corpo livre aí é uma das grandes preocupações que nós temos diante do estudo da mecânica dos sólidos, principalmente quando nós temos problemas relacionados ao equilíbrio, né, de estruturas, de corpos rígidos. Por quê? Porque quando a gente está no estudo para determinar as condições de equilíbrio, determinar as equações de equilíbrio de um corpo rígido, de uma estrutura plana, a gente acaba percebendo que é essencial que todas as forças que vão agir sobre esse corpo, ela tem que ser considerada, né? Então, o diagrama de corpo livre, ele vem justamente para isso, para essa importância de desenhar esse corpo, né, num ambiente livre, ou seja, sem vizinhanças aí, para mostrar todas essas forças. E aí ele baseia-se nesse estudo do que vai, essas forças que vão agir sobre esse determinado corpo, tanto aquelas que são conhecidas, né, que já são visualmente obtidas a partir do modelo, e aquelas que eu preciso determinar através das equações de equilíbrio. Então, o que é esse diagrama de corpo livre, né? Então, conforme a gente falou, o diagrama de corpo livre nada mais é do que um desenho onde eu vou esquematizar e eu vou representar todas as forças que vão atuar nesse corpo quando ele está isolado ao sistema ao qual ele pertence. No nosso caso aqui, que a gente está estudando sobre estrutura, então, no sistema estrutural ali, na composição das estruturas que ele está, eu vou isolar ele para que eu possa fazer esse tipo de análise. Então, para que eu possa desenvolver um diagrama de corpo livre, eu preciso de alguns pré-requisitos, ou seja, alguns conhecimentos básicos. Então, o primeiro conhecimento é sobre as leis de Newton. Então, primeira, segunda e terceira lei. E as forças fundamentais da dinâmica. Por quê? Porque as três leis de Newton vão me ajudar nas questões das determinações das forças externas conhecidas e as forças fundamentais da dinâmica para a determinação de forças que eu tenho desconhecidas. Quais são os passos para que eu possa fazer um diagrama de corpo livre? Então, o primeiro passo, eu vou desenhar, né, fazer a representação aí da minha estrutura, né, do meu corpo rígido, de modo que ele fique isolado dos demais corpos, ou seja, não tenha vizinhança, não tenha vínculo estrutural nem nada. O meu segundo passo, eu vou desenhar as forças que são visivelmente apresentadas no problema, ou seja, aquilo que eu consigo já determinar. E o meu terceiro passo, eu vou verificar a existência, né, de cada uma das 5 forças fundamentais da dinâmica. Então, diante lá dos pré-requisitos, as leis de Newton, só para rever aqui quais são elas. Então, a gente tem a primeira lei de Newton, que a gente associa a ela, nós podemos chamar ela como a lei da inércia, né? E o seu enunciado ele vai dizer a seguinte forma, que todo corpo ele continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele, ou seja, o corpo ele tende a permanecer em repouso ou ele tende a permanecer em um movimento retilíneo uniforme, a não ser que seja aplicada alguma força que mude esse tipo de sistema. Então, a gente tem aqui o exemplo, o meu carrinho de supermercado, ele está ali estático, né? Está em inércia, em repouso, e aí quando é aplicado uma força, uma aceleração nele, ele acaba entrando em movimento, ok? Na segunda lei de Newton, ela vai ser considerada aí a lei da superposição das forças, tá? E também nós podemos considerar como princípio fundamental da dinâmica. O que vai me dizer a segunda lei de Newton? Ela vai falar o seguinte, que a mudança de movimento ela é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção de linha reta a qual aquela força é aplicada. Então, essa força resultante que eu vou ter aí sobre esse corpo vai ser igual ao produto da minha massa pela minha aceleração. E essa aceleração vai me dar de qual princípio?
da variação da velocidade que eu aplico, ou seja, quanto maior a intensidade de velocidade que eu aplico sobre esse corpo, maior vai ser a minha aceleração em relação ao instante de tempo ali que eu estou aplicando essa velocidade. Já a terceira lei de Newton, né? Ela vai falar aí sobre a lei da ação e reação. Então, essa lei, ela vai trazer o princípio que as forças são pares, ou seja, sempre que eu aplico uma força em uma determinada direção, automaticamente eu tenho uma força de reação com mesma intensidade, né? Na mesma direção, porém sentidos opostos, ok? E aí eu tenho o seguinte enunciado, então a toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. As ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos. E aí, esses pares aí de forças podem gerar algumas reações, né? Uma delas, por exemplo, são as tensões cisalhantes. E aí eu preciso também saber as forças fundamentais da dinâmica. Então, quais são essas forças que eu preciso considerar quando eu estou trabalhando o desenvolvimento de um diagrama de corpo livre? Então, a primeira força é a força peso, tá? Então, essa força peso está relacionada à atração de um corpo, né, em relação ao outro. E esse peso aí, ele vai surgir, então, dessa atração gravitacional entre esses dois corpos em relação à aceleração da gravidade local. Ou seja, se eu estou aqui na Terra, eu tenho uma força-peso, que é a massa desse corpo, em relação à aceleração da gravidade da Terra. Se eu estou lá na Lua, então eu tenho um produto de uma massa em relação à aceleração da gravidade da Lua. Tá? Então, como exemplo, nós temos aqui um objeto de 10 kg na Terra, onde a gravidade é aproximadamente 9,8, terá um peso de 98 newtons, seria o produto dessa multiplicação. Agora, se eu estou lá na Lua e a minha gravidade é de 1,6, então o peso desse corpo é de apenas 16 newtons, ok? Então, força-peso é diferente de massa. A massa é a mesma. O que vai diferenciar? O produto da aceleração da gravidade, onde eu estou ali no meu referencial. Outro tipo de força que nós temos, considerar força elástica, né? Ou seja, está relacionado, então, à minha elasticidade do meu material, que provoca uma deformação nele. E aí, a partir do surgimento dessa deformação por compressão ou por distensão, né? De uma mola, por exemplo, ou de um outro corpo que tenha características elásticas, ela torna-se uma força restauradora, ou seja, é a propriedade do material, ou seja, o quanto aquele material consegue voltar ao seu formato original após ter sido submetido a uma força aplicada a ele que o deformou, por deformação. Já a força gravitacional, então, diferente da força peso, ok? A força gravitacional, ela vai ser um tipo de força que vai depender dos corpos envolvidos, tá? Dos dois corpos que estão ali em atração. Então, quanto maior for a massa, maior será a atração e vice-versa. Outra força que eu tenho, força de atrito. Então, essa força aí, ela vai atuar entre duas superfícies que estão em contato. Para que eu tenha uma força de atrito, tem que ter uma força oposta à tendência desse movimento. Então, o meu objeto ele tem que estar em movimento, ele não pode estar estático, ele tem que estar em movimento dinâmico. E quando aí for ter essa asperidade dos corpos, quanto maior for, né, maior eu vou ter essa força de atrito. Já na força centrífuga, essa força ela vai ser exercida por um corpo em um movimento circular, então no qual esse corpo aí ele vai ser puxado para o centro ali de massa dessa trajetória em um movimento circular ou curvilíneo. Força magnética, então a gente vai estar falando
sobre a questão de atração e repulsão, e aí vai depender do tipo de material que eu estou trabalhando, das cargas, se são positivas ou negativas. Já a força normal, ela vai ser determinada a partir de uma força de apoio, tá? Então, essa força exercida entre essas duas superfícies de contato vai me dar essa força normal, que qual que é o objetivo do que eu tenha uma força de apoio? É sustentar um determinado objeto que foi depositado sobre ele, que tem cargas que são distribuídas ao longo desse objeto ou não. Então, como que eu vou fazer as verificações dessas forças fundamentais no meu diagrama de corpo livre? Eu posso fazer através de perguntas. Posso analisar, quando eu faço o esboço do meu diagrama de corpo livre, eu posso fazer algumas perguntas para analisar como que eu vou determinar essas forças fundamentais ou não. Então, a primeira pergunta que eu faço é a seguinte: o corpo em análise, ele possui massa e está em um local que possui aceleração da gravidade? Se a resposta for sim, então eu vou desenhar a força-peso. Segunda pergunta: o corpo em análise, ele está em contato com outro corpo? Se eu analisando a minha resposta for sim, então eu tenho uma força normal para desenhar em cada ponto onde haja esse contato, com esse apoio. O corpo em análise, ele está em contato com outro corpo e o enunciado da questão não diz que o atrito é desprezível? Então, eu vou falar, se a minha resposta for sim, eu tenho uma força de atrito. Então, eu vou desenhar essa força de atrito nos contatos em que o atrito aí não é desprezível. Quarta questão: existe alguma corda esticada ou alguma barra puxando o corpo em análise? Se a minha resposta for sim, então eu desenho uma força de tração no ponto onde ele está sendo tracionado. E por fim, eu faço a minha última verificação da força fundamental com a seguinte pergunta: existe algum elástico esticado ou alguma mola que sofre algum tipo de deformação e essa daí esteja atuando no corpo em análise? Se a minha resposta for sim, então eu desenho a força elástica na superfície que esteja em contato aí com essa mola. Vamos ver um exemplo de diagrama de corpo livre, tá? Esse exemplo aqui, ele é um exercício da lista de vocês e eu tenho o seguinte enunciado. Então, eu tenho um guindaste, que ele é um equipamento cuja sua finalidade é de elevar e movimentar cargas e materiais pesados. Esse equipamento aí, ele é formado basicamente por braços, que consiste em uma haste horizontal de peso P, como mostra a seguinte figura. Então, eu tenho uma figura aqui. Então, eu tenho um guindaste, aonde, né, ele tem um objeto que está sendo, né, sustentado por uma haste. E essa haste, né, está na horizontal e tem um peso, certo? Então, essa haste, ela é apresentada nessa figura apoiada por um pino, tá? Então, eu tenho um apoio aqui que está preso em um cabo, né, em B. E ainda a haste segura uma carga de peso P no meu ponto C, tá? Então, pede-se para que eu esboce o diagrama de corpo livre da haste desse guindaste, tá? Então, o primeiro passo, eu vou redesenhar o corpo de modo que ele fique isolado dos demais corpos. Ou seja, se eu quero fazer um diagrama de corpo livre da haste, eu vou redesenhar o esboço de uma haste, certo? Conforme eu tenho aqui na figura da direita. Então, eu tenho a haste desenhada, os meus pontos A, B e C, e as minhas distâncias. Então, eu tenho aqui do meu ponto B, onde está ligando o cabo, até o meu C, onde vai estar aí o meu objeto, eu tenho uma distância de Dzinho. Do meu ponto A ao meu ponto D, eu tenho uma distância D, eu só trouxe para cima do meu eixo X para que eu tornasse as forças, considerasse apenas as forças positivas, tá? Por isso que eu trouxe tudo para cima. E aí eu tenho, então, do meu ponto A ao meu centro de massa aqui, da minha haste, que a minha distância, então, vai ser o meu Dzão mais o meu Dzinho dividido por 2, porque eu não conheço, então eu coloco incógnitas, ok?
Então, esse é o primeiro passo. Redesenhei o corpo de que forma que ele fique isolado. Segundo passo, eu vou desenhar as forças visivelmente representadas no problema. Então, aqui eu já percebo que forma um ângulo, então eu tenho um vetor aqui. E automaticamente, quando eu tenho um objeto que está sendo pendurado por um cabo, nós temos uma força de tração, porque esse objeto está sendo tracionado. Então, automaticamente, eu já tenho um vetor de tração 1 nesse meu ponto B, onde está sendo aqui interligado por esse cabo. Meu terceiro passo é fazer o quê? A verificação da existência de cada uma das 5 forças fundamentais da dinâmica. Então, eu posso fazer por aquelas perguntinhas. Vocês lembram das perguntas ainda? Então, eu tenho lá, vamos fazer pela primeira pergunta. O corpo em análise possui massa e está em um local que possui a aceleração da gravidade? Sim, a haste, no próprio exercício, fala que ela possui uma massa, né, um peso, representado por P. E o local onde ela está tem aceleração da gravidade? Sim, porque ela está na Terra. Então, ela tem uma aceleração da gravidade de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, se a minha resposta é sim, eu vou desenhar uma força peso. Beleza. Vamos desenhar a força peso no meu centro de massa, que indica, então, a força relacionada ao peso da minha haste na horizontal. Perfeito. Primeira verificação. Segunda verificação. O corpo em análise está em contato com outro corpo? Sim, ele está em contato com o pino aqui na minha região A, ou seja, ele tem um apoio. Então, dessa forma, se ele está em contato, eu tenho uma força normal. Fazendo a decomposição dessa força normal, que é uma força de reação a esse pino aqui, então eu tenho duas forças que agem. Uma no meu plano X, então eu vou chamar de AX, e outra que vai agir no meu plano Y, tá? E aí eu faço a representação com a seta indicando o quê? O sentido e a direção dessa força. Ok, perfeito. Uma na horizontal e outra na vertical. Terceira questão. O corpo em análise, ele está em contato com outro corpo e o enunciado da questão não diz que o atrito é desprezível? Se a gente for analisar, a gente tem que tomar muito cuidado, porque ele está em contato ali com o pino, né? Está em contato com o apoio. Porém, essa haste, ela está em movimento? Não, ela não tem uma velocidade, não é aplicada uma velocidade em sentido contrário a esse corpo. Eu não estou arrastando ela, por exemplo, subindo e descendo ela por uma roldana, por exemplo, ou empurrando esse bloco no chão de atrito. Então, automaticamente, como eu não tenho movimento, ela está estática, eu não tenho uma força de atrito, ok? Então, a resposta é não. Quarta verificação. Existe alguma corda esticada ou alguma barra puxando esse corpo em análise? Sim, né? Nós já vimos que tem um cabo aqui, né, que puxa aqui no meu ponto P, e nós temos também aqui um outro cabo que sustenta o meu objeto. Então, dessa forma, aonde eu tenho aqui o meu ponto que está sendo tracionado, eu tenho uma força de tração, que eu vou chamar de T2, porque eu já tenho uma força de tração 1 aqui. Então, eu desenho no sentido, né, da onde está sendo tracionado, então, sentido para baixo. E minha última verificação é: existe algum elástico esticado, alguma mola deformada que esteja atuando no corpo em análise? Então, observando aqui, não existe. Então, eu não preciso fazer aí a minha força elástica, não tem para este exemplo. E aí, nós temos, então, fiz todas as verificações, determinei todas as forças, representei elas aqui, e aí o meu diagrama de corpo livre está pronto para que eu possa trabalhar com as demais equações que eu necessito dentro da resistência dos materiais. Por exemplo, se eu trazesse mais para a mecânica dos sólidos, né, se partisse um pouquinho
do princípio fundamental da dinâmica, fosse mais para resistência dos materiais, né? Eu poderia determinar também se eu tenho, por exemplo, uma força que é aplicada em sentidos opostos e direções semelhantes, né? Ou seja, se eu tivesse uma força, né, aqui, e uma força, por exemplo, de reação com a mesma intensidade, né? Porém, em sentidos opostos e direções semelhantes ao material, eu teria aí uma força tangencial que poderia, né, dizermos que seria uma tensão cisalhante. E aí eu poderia determinar também essa tensão no cisalhamento, ok? Uma força cisalhante, uma força cortante. E aí a gente poderia expressar ela, né, no diagrama de força cortante. Se essa força cortante ela está sendo aplicada, ela também pode gerar um momento fletor. E aí eu vou representar ele no diagrama de força cortante, momento fletor. Então, por isso que é importante fazer antes o diagrama de corpo livre. Se eu identifico, por exemplo, uma força dessa cisalhante, né, uma força cortante, então automaticamente eu vou partir depois para as análises do meu diagrama de força cortante, que é o momento fletor, tá? Então, a gente fica por aqui nesse vídeo. Espero que vocês tenham pegado um pouquinho as regrinhas aí básicas para que possa elaborar aí, né, montar um diagrama de corpo livre.